Olá, eu sou Ernesto Bercon e serei seu professor no curso Gestão Empresarial com ERP. E vamos ao sexto pilar. Inclusive no BSC, o pilar chama-se apenas financeiro, mas nós consideramos que a contabilidade talvez é mais importante do que o financeiro, porque a contabilidade é que ele calcula a posição econômica da empresa, se ela está dando lucro ou prejuízo, e até a sua posição de patrimônio. Mas vamos ver como tudo isso funciona. Primeiro falando da parte financeira. Ela está sendo hoje muito enriquecida, inclusive pelas fintechs, porque é evidente que o sistema financeiro do ERP tem que estar amplamente integrado com os bancos e hoje também com essas fintechs, que permitem fazer algumas operações de forma automática no ERP. Inicialmente nós temos todo o processo do boleto. O boleto ele é emitido junto com a nota fiscal e você, através de um arquivo chamado KNAB, você envia esses boletos para o banco registra esse boleto, manda ao seu cliente, o seu cliente vai pagar, seja via site do banco, seja via DDA, você vai receber um KNAB de retorno com as baixas que foram efetuadas pelo seu cliente e creditadas na sua conta. E o sistema, nesse momento, baixa o título e automaticamente também atualiza a sua conta bancária no sistema. Uma outra coisa interessante é a reconciliação bancária, que é exatamente a verificação do extrato do banco que nós importamos e comparamos com os lançamentos que foram feitos naquele banco. Isso através do valor, ele verifica e aqueles casos que ele não consegue resolver, por exemplo, se tiverem muitos lançamentos com o mesmo valor, você faz a reconciliação manualmente. Esse é um ponto importante que sempre a gente coloca como fundamental. O extrato do banco tem que estar totalmente batido com o extrato apresentado pelo ERP. Se não bater, tem alguma coisa errada, que pode ser desde uma falha humana, um erro ou até uma fraude. Por isso é importante você sempre estar verificando que esses dois valores estão batidos. Todo o processo de cartão de crédito, que é administrado pelas operadoras e que gera um volume muito grande de informações, também está absolutamente integrado com o sistema, gerando as baixas, calculando o saldo que você ainda tem lá no cartão. E todo esse processo de envio, tanto no KNAB para as duplicatas, os títulos a receber, como nos pagamentos, que você também pode enviar para o banco e ele quitar todos os títulos que estão contra a sua empresa. E, finalmente, além da integração com o KNAB, que é a integração dos boletos a receber, você também tem a integração com os títulos a pagar, ou seja, você envia para o banco os títulos que você vai pagar e automaticamente o banco faz o seu pagamento. Seja o Banco Itaú, seja o Bradesco, já é um processo mais sofisticado do que o de recebimento. Outro processo que você tem na empresa, que é a contabilidade, envolve os lançamentos. E veja, aqui você tem uma tela que mostra todos os lançamentos que uma empresa tem. Eu sei que a maior parte das pessoas, até os gestores, odeiam contabilidade, porque acham uma coisa maçante, uma coisa chata, e que, no entanto, é a base do controle econômico da empresa. Tente entender como isso funciona. Então, aqui, mostrando rapidamente, a contabilidade não é tão complexa assim. A gente pode dizer que se resume no seguinte: quando você compra uma matéria-prima, você ou joga no estoque esse produto, ou ele vai para despesa diretamente, ou para o imobilizado. Se você tem um crédito de ICM, você vai jogar nessa conta aqui de ICMS e fica, evidentemente, credor do cliente, ou seja, você fica devendo para ele. Então é feito um crédito. Quando você gasta aquelas despesas e aquele estoque, você vai fazer as requisições e elas vão ou diretamente para a despesa ou para o processo, que também não deixa de ser um estoque. É o estoque em andamento que nós vimos quando falamos de ordem de produção. Então o sistema faz esse lançamento tudo de forma automática, inclusive rateios de despesas, e quando é concluída a ordem de produção,
ele credita o processo e debita o estoque de produto acabado. E lá você tem agora o custo dos teus produtos, de cada um deles, de forma que quando é feita a venda, emitida a nota, o sistema sabe quanto ele custou, o custo médio dele, debitando a conta de CMV. E ao mesmo tempo que faz esse lançamento, ele também faz o lançamento da venda em si, ou seja, pelo valor faturado, debitando a conta clientes, que é a conta a receber, é um crédito, um ativo que você tem, e creditando a conta de receita. E quando é feito o recebimento desse título, você debita o título e credita o valor proveniente desse cliente aqui. No caso de fornecedores, é o inverso. Quer dizer, quando você comprou, você creditou a conta, e quando você paga, você debita a conta de fornecedores e credita a conta de bancos. Esse, pessoal, é um resumo de um processo contábil, simples assim. É evidente que tem casos excepcionais que recebem um tratamento especial, então, mas o importante é que todo esse processo, evidentemente, pode ser feito de forma automática. Há um outro ponto importante de se entender a contabilidade é que nós temos dois regimes. O que significa isso? Nós temos o regime de competência e o regime de caixa. O regime de competência é o seguinte: você considera a sua receita e a sua despesa com base na data de emissão das notas. Então, não importa quando você vai pagar aquela nota, o que importa é quando a nota foi emitida. Porque eu tenho casos assim curiosos que o vendedor entra na minha sala 4 vezes para comemorar uma venda. E aí eu penso que ele está vendendo para burro, mas no fundo ele só fez uma venda. Tem uns que consideram uma venda quando fechou o negócio. Bateu o martelo, o cara entra na sala e fala, vendi. Aí depois, quando é emitida a nota, o cara fala assim, vendi. Está vendo a nota? Legal. E também, quando o cliente paga o título, o cara entra na minha sala e fala, sabe esse dinheiro que entrou no caixa? Fui eu que vendi. Eu falei, porra, está vendendo para burro, já entrou 3 vezes na minha sala. E quando é, por exemplo, uma empresa de serviço, no dia que está sendo realizado o evento, ele entra na minha sala e fala assim, está vendo esse evento que está sendo feito? Fui eu que vendi. Quer dizer, então, é isso que define essa questão de regime, né? A gente tem que ser coerente. Se você vai definir que todas as suas despesas e receitas são baseados na data de emissão da nota, é um critério. No fim, todos os critérios batem. É apenas uma questão de tempo. Pode ser que um valor em vez de lançar num mês, o ideal seria ter lançado no outro. Mas num sistema correto, inclusive fiscalmente falando, o correto é lançar pela data de emissão, e é isso que se chama regime de competência, baseado na data de emissão da nota. O regime de caixa é muito usado em empresas pequenas. O que importa é quanto entrou e saiu do bolso. O resto não interessa. Então, se entrou 100 e saiu 80, meu lucro foi 20. É um critério também. No caso do Auroflex, nós adotamos o regime de competência, mas temos relatório, e aí é que é interessante. Você deve analisar o seu caixa pelo fluxo de caixa, que é o relatório que mostra tudo aquilo que você tem a pagar e a receber. E aí sim, você sabe quando vai sobrar grana, para talvez você investir em algum fundo, ou quando vai faltar grana, quando você então vai ter que recorrer a um banco ou a uma pessoa para resolver o teu problema financeiro. Feito isso, falando mais uma vez da contabilidade, de todo esse processo. Ela, na verdade, contabiliza apenas e tão somente esses tipos de movimentos. Então é fato que tudo isso pode ser resolvido por um programa de computador. Então, as compras, as despesas, as vendas e as receitas, e nós vimos como são lançadas, os pagamentos, os recebimentos, as requisições, a produção, os investimentos, os empréstimos e os lançamentos avulsos você também pode lançar numa tela específica. Vamos ver como tudo isso funciona. Vamos dar uma entradinha no sistema. Primeiro vamos ver, estamos já na tela aqui, esse processo automático de lançamento contábil. É um processo que foi estudado minuciosamente e nessa coluna aqui da esquerda você tem o grupo de contas para os quais os lançamentos são feitos. Então, por exemplo, como é que eu lanço os estoques? Quer dizer, cada produto, quando ele é comprado, em que conta do estoque eu devo lançar? Eu vou chegar lá, vou pegar aqui do lado direito
eu tenho o meu plano de contas, que pode ser o plano referencial ou um plano próprio da empresa, e vou dizer que naquela conta deve ser lançado esse produto. Por exemplo, esse produto que está marcado aqui, eu indico qual é a conta e clico na flechinha e ele joga o número da conta para cá. Pronto, a partir de agora, toda vez que eu comprar esse produto, ele vai ser debitado nessa conta. Assim como quando eu comprar ou vendê-lo, ele vai ser creditado nessa conta. E assim acontece com os clientes, acontece com a compra de serviços, acontece com os empréstimos, acontece com os recebimentos e com os pagamentos. Enfim, para cada um desse grupo de lançamentos, eu indico nessa tela qual é a conta a ser lançada. Se houver uma exceção, nós temos uma tela de lançamentos avulsos, onde eu faço a reversão e o lançamento correto para aquele caso. Dificilmente isso acontece. Temos já inúmeras empresas fazendo totalmente a contabilidade de forma automática, sem a necessidade de um reprocessamento, de um novo processo para contabilizar as operações da empresa. E também nós temos toda essa parte de consultas e relatórios. O sistema tem um balanço e um DRE numa única tela, onde ele te dá toda a posição econômica e financeira da empresa naquele momento. Porque à medida que você vai digitando, que você vai implementando no sistema as suas requisições, as suas notas, o sistema já tem informação. Então você pode puxar a qualquer momento um balanço e uma demonstração de resultados da sua empresa de um determinado período. Pode ser uma semana, um mês, um trimestre, um ano, não importa. Ele mostra aqui em 3 níveis. Então, por exemplo, vamos pegar uma conta de estoques. Se eu clicar em estoques, ele vai mostrar todos os itens que estão no estoque. E aí você vai ter o saldo inicial do período e o saldo final. E se você clicar naquele produto, você vai ter toda a movimentação daquele produto. Por exemplo, as compras, as vendas e as requisições, item a item, o número do documento, a data de emissão, o histórico que foi colocado na nota, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Enfim, a informação vem de sintético para o analítico até o nível do item. E da mesma forma, você tem a demonstração de resultado. Você tem, por exemplo, nessa linha de faturamento menos CMV, todo o seu faturamento e todo o seu custo da mercadoria vendida, classificado por natureza, por produto e assim por diante. Então, você clicando num determinado item, você vai ter o valor faturado e o custo. E se você, mais uma vez, detalhar essa linha, você vai ter item a item de nota fiscal que compôs aquele valor. Quer dizer, a qualquer momento você vai ter o controle de todo o seu processo econômico e financeiro. E para concluir essa aula, nós não poderíamos deixar de falar no SPED. O SPED realmente veio para ficar. E é um processo complicado, né, que está obrigando as empresas praticamente a ter 2 contabilidades, né? A contabilidade de gestão, que é mais imediatista, que contém a informação naquele instante, que contém todos os lançamentos, e que nós chamamos de PEF, Posição Econômico-Financeira. E a contabilidade, que é essa que nós vimos. E a contabilidade fiscal, que é o SPED. E agora estou falando explicitamente do SPED contábil. O SPED contábil hoje ainda não é obrigatório para as empresas do Simples, mas fiquem certos, logo será. E nos mesmos moldes que é feito para as empresas de lucro presumido e lucro real. O SPED nada mais é do que os lançamentos entregues sob a forma de um arquivo, inclusive um arquivo TXT. Então esse arquivo é enviado ao governo, ele é validado e o governo recebe isso e faz toda a fiscalização contábil, né, de impostos, tudo em cima desse arquivo. O que nós fizemos? No RPFlex você tem toda a geração da contabilidade fiscal a partir da geração do SPED. E a partir da geração do SPED, o sistema emite os livros, o diário, o razão, o balancete, o DRE,
Enfim, se não for obrigado a fazer o SPED, imprime esses relatórios, encaderna, leva para registrar e resolveu o seu problema fiscal. Está lá com todos os livros disponíveis para uma fiscalização. Caso você seja do lucro presumido ou do lucro real, você enviou o SPED e, se quiser, pode emitir o razão diário para ter isso também sob a forma de papel e analisar os seus dados. Mas não é necessário, porque você já tem a posição econômica e financeira que te dá toda a informação e você tem no SPED essa informação que você mandou para o governo. Mas se quiser imprimir, é feito a partir do próprio arquivo do SPED. Então você pode usar o plano próprio ou o referencial. Você tem toda a discriminação de centro de custo, que no SPED tem um sentido mais amplo, né, definindo detalhadamente cada conta, a conta de clientes por cliente, a conta de bancos por banco. Enfim, tem um conceito um pouco diferente do conceito antigo que se tinha de centro de custo. Tem aquela tela do Depara que nós vimos, né, que automatiza o seu processo de lançamento, e entram apenas os lançamentos que são provenientes realmente para a parte fiscal da empresa. Então é isso, pessoal. Financeiro e contabilidade é um dos pilares mais importantes que você tem na empresa e que tem que ser automatizados para você ter um controle mais detalhado da sua situação. E essa foi mais uma aula do curso Gestão Empresarial com ERP. A próxima aula será sobre produtos.